Um ex-presidente preso não por um golpe que nunca existiu, tampouco em uma cela da Polícia Federal sem recursos médicos, mas em uma belíssima cobertura na orla de Maceió. Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 6 meses pelo STF em um processo da Lava Jato por envolvimento em um esquema de propina na BR Distribuidora, no qual ele teria recebido 20 milhões de reais, pode receber visitas ilustres. Aliás, Collor recebeu em seu apartamento luxuoso o deputado Paulinho da Força. O jornalista Fernando Moraes, biógrafo de Lula, também foi recebido pelo ex-presidente em sua nada humilde residência. Tá aí a foto do presidente Lula com o biógrafo ao lado e o Paulinho da Força. Paul of the Force, Jorge Serrão, também foi recebido pelo Fernando Collor de Mello no começo da semana. Moraes autorizou a visita e também foi recebido. Vale lembrar, né, Paulinho, que estava ali à frente do PL da dosimetria, que também tem essa proximidade com o próprio Alexandre de Moraes. Parece que está tudo em casa. Pois é, no Brasil, uns são mais iguais que os outros perante a lei, como está lá escrito no livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então aqui é muito complicado. O que a gente está vendo hoje é um movimento que a gente precisa fortalecer para que a gente tenha a recuperação institucional desse país, para que a gente tenha a redução na quantidade de leis em vigor no Brasil, junto com uma reforma constitucional, com uma reforma do Poder Judiciário, com a revisão completa do que seria um Conselho Nacional de Justiça, com a criação, talvez, no Senado, de um comitê judiciário do Senado brasileiro para avaliar todas essas questões aí que fogem ao respeito à constitucionalidade, à legalidade e ao princípio básico de qualquer Estado de direito. Está na hora do Brasil deixar de ser uma republiqueta e proclamar de verdade a República. Estamos afim? Vamos fazer ou vamos ficar de brincanagem? Hein? Eis a questão. Doutora Kátia Magalhães, parece que estão de brincanagem. E se a gente for colocar aqui em comparação com o começo dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sem conseguir ser atendido pela equipe médica dele ali, esperando no estacionamento do DF Star. Enquanto isso, Fernando Collor de Mello, que também tem a questão da apneia do sono, que é o que garante a ele a prisão domiciliar, recebe visitas, enfim. A visita do Paulinho da Força, inclusive, foi justificada justamente por uma questão de alianças políticas, debate político ali, o que mostra a atuação ainda bastante viva do Fernando Collor de Mello no cenário político. Não há sequer parâmetro de comparação, Geis. Você vê Fernando Collor ganha uma domiciliar, uma prisão humanitária devido à apneia do sono. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, depois de várias cirurgias, procedimentos intercalados entre cirurgias, depois de uma facada tomada por, sabe-se lá, por Adélio, né? Sabe-se lá, pago por quem, motivado por quem, né? Jair Bolsonaro não tem direito, não ganha nem hospitalização, e quando ganha é uma hospitalização tardia para fazer alguns exames definidos, escolhidos a dedo, não por um médico, mas por um togado, e em seguida para voltar para a sua carceragem lá na PF, onde tem que suportar um ruído ensurdecedor de ar-condicionado, problema não resolvido até hoje, onde corre riscos de deambular sozinho. Então não tem parâmetro de comparação. Collor foi acusado e teve provas produzidas contra ele de malfeitos muito sérios, né? Collor foi aquele presidente, a gente lembra, que alardeou na campanha eleitoral uma suposta condição de liberal e, assim que assumiu o poder, confiscou o Brasil inteiro, né? E anos depois volta Collor ao Senado e anos depois o nome de Fernando Collor é mostrado lá em planilhas de corrupção, de malfeitos bastante reprováveis. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, né, que não teve malfeitos comprovados, Jair Bolsonaro, contra o qual se inventou uma narrativa pérfida de um golpe que jamais existiu, jamais foi sequer tentado. Jair Bolsonaro está nessa situação privado
privado de acesso a redes. Não se noticiou que Fernando Collor tivesse sido privado de acesso às redes, mas Bolsonaro foi. Inclusive, a primeira medida mais rigorosa contra Bolsonaro, que foi a sua prisão domiciliar, foi decretada em razão de uma conversa pública em Copacabana, onde eu estava presente, eu estava lá naquela multidão, naquela passeata em Copacabana, em que Bolsonaro atendeu o telefone, né, do filho Flávio diante da população. Foi essa a causa da decretação da prisão de Bolsonaro. Então, Bolsonaro está nessa condição, saúde para lá de debilitado. Enquanto isso, Fernando Collor recebe talvez um biógrafo, né, que vá contar a sua história, sabe-se lá de que modo, o biógrafo de Lula. Fernando Collor recebe aliado, recebe Paulinho da Força, o relator desse PL inútil, desse PL inócuo de dosimetria que não vai nos levar a canto algum, Paulinho da Força, mais um capacho de togados. Então, esse é o Brasil atual. Há pessoas que têm praticamente uma permissão para delinquir aos olhos de todos e para não sofrerem as devidas punições. Enquanto isso, as pessoas eleitas por certos togados como inimigas desses togados, não do Estado brasileiro, essas pessoas, como Bolsonaro e aliados, sofrem as consequências mais perversas. Lamentável, é inominável enquanto nós não tivermos uma reforma profunda desse judiciário, nós não temos a menor pretensão de aspirar ao retorno da democracia no Brasil. Tem que ser para ontem.